Agora, a minha vida com o Dr. Ulisses é assim, é um entrelaçamento pneu-psicoquântico. É uma liga, sabe? Uma sinergia. E uma das noites, dormindo pelo hospital, nós fomos dormir praticamente 3 horas da manhã. E nesse dia ele me contou toda a vida dele. Meu pai, como você já conhece, histórias, se ele botar num livro, o livro vai ser de muitas páginas. E aí eu me lembro como se fosse hoje, tá? O Dr. Ulisses falou pra equipe, falou, olha, paga a faculdade do Wander. A paciência dele é um dos frutos do Espírito na vida dele que a gente vê nitidamente. E é interessante que tem hora que ele não tem uma resposta, ele só dá um sorriso. Definiria que é um homem de Deus, é um crentaço. Não sei se existe essa palavra, um crentaço dele. Quando eu paro para ouvir, ele começa a falar coisas tão profundas de uma maneira que eu nunca tinha ouvido alguém falar. Porque, querida, não adianta nós termos muita cultura. O grande homem, Dr. Ulisses, é que tem a sabedoria de Deus. Ele vem. Ele representa para mim uma imagem, uma figura de uma pessoa que realmente é ungida de Deus. A figura do Dr. Ulisses, a simplicidade do Dr. Ulisses me deixou apaixonado por aquele homem. Se para Freud, né, o Dr. Charcot era o grande homem, Charcot era para Freud o que o Dr. Ulisses é para mim. Alguém que se mostra com conhecimento gigantesco, reconhece a falibilidade, mas mais do que isso, ele fala assim, ó, se eu sou assim, como cobrar do outro? Dr. Ulisses, dali ele começou a cuidar de mim como um pai cuida de um filho. Deus usou o Dr. Ulisses com certeza, não tenho dúvida. E o Dr. Ulisses, ele é um servo do Senhor, e isso que mais me inspira nele é o trabalho dele da medicina, mas não é só a medicina. Ele viu minha insegurança, ele viu meus medos e aquilo fez eu acalmar. Eu consegui segurar mais para o anzol sair a ponta. O outro aspecto é que o Dr. Ulisses, ele já era um homem bem sucedido na qualidade de médico, psiquiatra, e muito sério. E muito sério. A palavra do Senhor diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas para nos abençoar. Isso é o Dr. Ulisses.
a sensação magnífica de poder ver o homem implementando, fazendo aquilo que ele fala, sendo realmente aquilo que ele prega. Mas a mente dele o tempo todo funciona. Acho que até dormindo funciona, pensando em alguma coisa, o que ele pode fazer. Eu sentei do lado dele e falei assim, doutor Ulisses, quero te agradecer pelo que o senhor está fazendo comigo. E aí ele virou e falou assim, não me agradece não. Você vai fazer por alguém a mesma coisa depois. É uma frase que ele fala. Ele não pode mudar o passado, mas pode ser diferente no futuro e no presente. Meu nome é Ulisses, é U2LY2SES, Moreira dos Santos. E esse nome foi dado em homenagem a um amigo do meu pai, né? Portanto, meu nome realmente ele é escrito com 2 L's, porque é a moda antiga, né? Eu o chamo de doutor Ulisses, né? Eu chamo de irmão Ulisses. Meu amigo, meu amigo. Pastor Ulisses, o pai Ulisses, o marido Ulisses, o amigo Ulisses, a ovelha Ulisses. Um homem que é composto de várias camadas. É engraçado que todo mundo que fala o doutor Ulisses pra gente, ele fala... Tem um Ulisses como o doutor Ulisses como pai, tem o Ulisses como pai. E é engraçado que eu nunca tive essa sensação de ter ele como pai. Por que eu chamo de doutor? Eu falei para vocês. Eu respeito, né? O fato dele ser PhD, dele ter prêmio internacional, né? Mas é o lugar que ele ocupa. E ele ensina os alunos dele que meu paciente pode me chamar de Alberto, de seu Alberto, de você. Mas tem paciente que não consegue ser atendido se não me chamar de doutor Alberto. Tem uma coisa que, quando eu lembro do Ulisses, é essa palavra que vem ao meu coração. Significa paciência, porque não conheço ninguém mais paciente que ele. Quando eu estou trabalhando com os drogados lá na nossa associação, eles me chamam de amigo. Eu tornei lá um tempo de trabalho com os drogados e familiares. Então, o amigo, aquele médico lá é amigo da gente. Na faculdade, lógico, professor, doutor, e na igreja eu prefiro que me chame de irmão, porque a palavra irmão dá uma unidade, todo mundo igual. Alguns me chamam de pastor, outros me chamam de doutor, etc. E quando eu era pequeno, eu tinha apelido de coelho mesmo, só um irmão me chamava de coelho, porque eu comia muita cenoura crua. Então, mas o meu nome realmente eu chamo de Ulisses. Alguns jovens modernos me chamam de você. Os mais antigos me chamam de doutor, senhor, etc. Para mim é uma alegria, né? Saber que eu tenho várias maneiras de se comunicar com os outros. Então eu posso chamar de irmão? Irmão. Não, eu, Cláudio. Você não viu essa foto, não? Onde é que tá? Aqui, deixa eu tirar. Calma, possível. Você não viu essa foto, não? Não. Você quer ver? Quer lembrar? Quer lembrar? É exatamente isso. Eu que escolhi. Lembra disso aqui?
Eu tava nós quatro lá, como sumia para dentro da Santa Casa, a mamãe ficava lá com a gente, nós quatro, subia para dentro da Santa Casa, e nós ficávamos esperando o senhor voltar. A Santa Casa era isso aqui? Eu acho que era Santa Casa, ou era outro lugar. Não, isso aqui não. Isso não era viajando para Pancas, não? Não sei, pode ser. O senhor lembra disso aqui? Isso aqui... Onde é isso? Ah, Belo Horizonte. Tudo eu escrevia quando ficava comigo a fotografia. Aqui. Partiu, eu escrevia atrás. O senhor com vovô e vovó. Isso eu lembro. Eu estava de bota, eu nunca esqueci. Aqui, ó. Vai, eu fui toda a foto eu faço isso. Aqui. Negócio. Isso aqui é raro. Que é eu e a Norma aqui? É. Mas aonde é isso aqui? Ah, a casa do papai. É? Só que eu não estava comigo essa foto, não. Você lembra disso aí? Você lembra disso aí, pai? Eu nasci em Pancas, no estado do Espírito Santo, e 10 de junho de 1935 eu nasci. Mês que vem eu faço 90 anos. Mas fui registrado dia 10 de julho. Então eu faço aniversário 2 vezes por ano. Ganho presente 2 vezes. Quando eu era pequeno, né, que ele ministrava os pau de Pancas, toda sexta-feira a gente ia para Pancas e voltava no domingo. E toda vez a gente parava lá, na Califórnia. Parada Califórnia. Toda sexta-feira? Toda. Isso durante 3 anos. Eu sempre fui com ele. Comer o pastel de queijo e tomar um caldo de cana. Porque era ali que foi desde criança. Toda vez que eu vou a Colatina, alguma coisa assim, a parada é ali. Parada Califórnia. E ele já parava lá na época de juventude dele. Imagina quanto tempo que aquilo não existe. Aqui, vovó, com a Marina. Mamãe, a Marina e a vovó. Antônia? É, sua mãe. Ela estava bem mal, hein? Aqui está ele com os pais. Com São José Alves de Souza e Antônia Moreira dos Santos, eram os pais dele. Tem história com esses avós. Tem história com esses avós. Eu tenho, e muita. Ana Antônia, São José Alves de Souza. Criado na roça, né, naqueles tempos, 1935, né, na roça, né, uma vida de criança, de muita brincadeira, e para acompanhar os mais velhos para pescaria, tudo, ajudar a mamãe na horta, na porta de cada cozinha, depois do almoço, aí dizia assim, Ulisses, vai lá trazer uma melancia para a sobremesa, a gente pegar na porta da cozinha, né, a mãe fala assim, vai lá tirar uma cenoura para o almoço, o outro lá, uma couve, tudo. Naquele tempo realmente era muito bom e eu não sabia. Que vivia uma vida muito boa. Da cidade da roça. Todo ano, às vezes, o Acadêmico me surpreendeu uns anos atrás, quando ele começou a falar da vida dele numa festa num almoço de família, que é tradicional, na casa de uma tia minha, né? Todo 25 de dezembro, essa minha tia, que é a irmã dele, né? Sempre faz um almoço e é quando a gente consegue ter um contato com o papai nessa época, né? Então ele sempre faz a oração. Ele sempre fala uma palavra, ele faz uma oração, né? Assim, agradecendo pelo ano, por tudo. E nesse ano nós temos, vamos botar, não sei se foi, acho que foi um pouco antes da pandemia, ou foi na pandemia, e ele começou a fazer um relato da vida dele desde a infância. A minha infância, muito boa, que a gente era feliz e não sabia. Que comida, fartura.
plantava milho, milho verde, época de milho verde, época de goiaba, era época de manga, era de mexerica, era à vontade. Entendeu? No rio, passava no fundo da casa, e pescar lambari, né? Quer dizer, jogar bola, de brincar, só que a bola era a meia da mamãe, aquela meia de mulher, enchia de papel, fazia, tá, costurava ali, mas era a bola nossa, que não tínhamos condições. Meu pai é tido como homem lá dos fundadores da cidade, do município lá, ele era muito respeitado. Tinha 4 filhos, minha mãe, 5 filhos. Eram separados naquela época, né? Minha mãe era viúva, o marido morreu, meu pai também. Então eles se casaram. Então tinha 4 do meu pai, 5 da minha mãe, 9 lá na roça. E vieram mais 4. Eu sou o 10º. Depois de mim tem 3. Eu sou o 10º filho de uma família de 13, e tudo numa casa só. Então era muito. Eu fui criado nesse ambiente. Era uma festa. Não, a minha também, as meninas também gostavam de pescar, não? Andréia, não vinha? Não vinha muito pouco, né? Elas vinham um pouco aqui, mas gostavam também de pegar lamparina. Eu gostava muito de pescar. Porque nas férias, eu estava com 6 anos, e meus irmãos mais velhos vinham para cá, e minha avó morava com a gente, ela é viúva, né, uma avó Francisca, ela vivia na beira do rio. Já sentia coisa. Minha avó tinha uns 60 anos naquela época, 50, e ela ficava na beira, sentava ali, ficava com as minhocas, né, e tal, pegando os peixes, preparava os peixes para a gente. E todos os netos, ninguém queria ficar com a vovó na beira do rio. Uns queriam, os mais velhos queriam ir lá jogar bola e tal. E eu, então, ia com ela para a beira do rio. Então eu ficava ali, preparava a isca para ela, para pegar umas minhocas lá tinha um chiqueiro, né? E muitas fezes de porco. Então as minhocas ali eram bastante, né? E tirava as minhocas. Então, milho verde, punha no anzol. Então ela me adotou. Esse é o meu neto. Esse é meu Martim pescador. Porque eu tinha uma varinha, pegar lambari, eu pegava muito lambari. Então você é mais esperto que Martim. Sabe o que é Martim pescador? Faz o que vai e pega peixe. Então ele pega apelido imaginado. E toda vez que a vovó ia pescar, eu ia com ela. E isso foi até eu chegar no curso médio, já com 18 anos, e chegar na série, ia para casa, vovó, vou pescar a senhora. Você vai, meu filho. Todo mundo ia para as festas, eu ia com a minha avó pescar. Quer dizer, então eu realmente pescava. E pegava muito peixe. Eu fiquei treinado na vara. Eu pegava muito peixe, mais porque todo mundo é esperto, né, para pescaria. Então ficou Martim pescador, mas depois eu cresci, depois eu entrei na universidade, ninguém me chamou de Martim pescador, mas não. Botava uma bebida que ele gostava lá e deixava ali, aí era pro banco. Aí quando eu vinha do mato, ele sabia que eu não vinha, sempre matava 1 ou 2 pacas. O prazer dele era comer os miúdos da paca, figo, rim. Mas cozido. A dona Laíde ficava aquilo para ele preparar, botava lá em cima da... Meu irmão mais velho, Efraim, com PH, papai mandou para estudar fora. Mas ele tinha obrigação, quando chegar nas férias de julho, que eram longas, e também dezembro, janeiro também eram férias longas, ele dava aula para a turminha toda nossa, da família. Era 4 horas de aula, 8 da manhã, 7 da manhã, 11 horas da manhã, segunda a sexta. As férias dele, como estudante, ele aprendia na escola, trazia, ensinava para a gente. Quando eu fui para a escola, 8 anos de idade, quase 9, aí quando chegou lá, a professora lá no primeiro ano, que era primeiro ano, segundo ano e tal, eu falei, não, você sabe somar, você sabe diminuir, você sabe multiplicar, você sabe dividir, vai para o terceiro ano. Aí eu fiz português, tudo, geografia, história, já estava. Meu irmão passava para ele, então, essa obrigação. Então eu costumei a estudar cedo, tinha obrigação. Achava ruim, porque em vez de brincar, nós íamos estudar. Mas depois pegamos gosto pelo estudo
Então, meus irmãos que gostavam de estudar permaneceram até a fase adulta. E os outros, que eram meio malandrinhos, fugiam, não queriam aprender e fazer. Não prosperaram muito na vida, não. Ficaram sempre com curso só médio e tal. Mas todos aqueles que dedicaram ao ensino, todos passaram no vestibular a primeira vez, todos chegaram à faculdade, se formaram, tornaram-se realmente doutores na vida. E tem um grupo dos meus irmãos, de parte de mãe, que era criado da malandragem, minha mãe não tinha condição de educar, era viúva, pobre, então eles dispersaram. Mas meu pai, que era muito rígido, os filhos deles 4, e nós 4, que viemos depois, os 8, todos chegaram à universidade. Então era uma mistura dentro de casa, nesse sentido. Mas isso foi a minha fase escolar. Aí eu fui, o ensino naquela época é primário, ginasial e curso científico. Então eu fiz o primário lá, quer dizer, em 2 anos, né? Eu vai chegar ao 4º ano, eu terminar o primário, já entrei lá adiantado. Quando eu conheci Pancas, tinha 3 casas. 3. Zé Alves, Rodolfo Mendonça, Zuzo e Maria Mendonça. 4 casas, 5 que o cartório era lá em cima na cachoeira, que tinha um cartório. E depois o Panca foi desenvolvendo, o povo foi fazendo casa e hoje nessa cidade. Meu pai, em março de 2022, ele fez uma cirurgia para fazer uma descompressão na coluna. E uma das noites, dormindo com ele no hospital, nós fomos dormir praticamente 3 horas da manhã. E nesse dia ele me contou toda a vida dele. Eu vou mais. Pela na igreja, minha cadeira é reservada. São Miguel. Doutora Beth, vamos? Ninguém senta na minha cadeira. Eu me lembro de um caso que o Ulisses foi chamado às pressas para um atendimento na cidade próxima aqui, em Pedra Azul. Uma moça casou e foi para a lua de mel. Casamento maravilhoso, tudo certo, tudo tranquilo. Tá, um casamento planejado, abençoado, filhos de crentes, tudo certinho. Mas na lua de mel a menina surtou. E ela deu um grito e não quis saber do rapaz, e o pai teve que ir lá buscar ela no hotel. Aí chamaram o Ulisses para atender a menina surtada. Tá? E ninguém sabia o que era. Ninguém tinha noção do que tinha acontecido com ela, e nem ela sabia o que tinha acontecido com ela. Surtou. Tudo isso aqui é muito bom quando eu assumo a responsabilidade de aplicar em casa. Né? Não vou atrapalhar eles, não. Mas vamos ficar aqui. Tudo bem, Gabriel? A gente ficar aqui? Ele deu apoio. Cadê o microfone dele? O negocinho da lapela, aquela coisa toda. Ele vai ficar com isso aqui mesmo hoje? Tá tudo bem? O que você acha? Segura o microfone que a plateia é sua. Há momentos que as palavras não resolvem. Desse um infarto aqui, pum, caísse, como é que vocês iam?
Eu com 3 anos de idade, eu me lembro que nós tínhamos lá criança, muita criança. Meu pai não tinha fazenda não, tinha uma casa e um quintal muito grande e trabalhava na roça, plantando café, lavoura, milho, feijão, arroz para manter a família e vendia os cafés para poder. Então, nós falamos assim, aí um dia lá o meu irmão mais falou assim, vamos ser, olha, tem um fazendeiro ali que é muito rico, nós podemos ser fazendeiro também, rico. Aí eu falei assim, vou ser fazendeiro de boi. O outro, não, eu quero ser fazendeiro eu vou ter muita galinha. Aí eu falei, não, eu vou criar porco. Então, porque tinha uma porca, né, que estava com leitãozinho novo, então minha mãe mandou, vai cuidar da porca ali, dar milho para ela, e se ela engarrar na cerca lá e gritar, se chama a gente para cuidar. E eu tomei responsabilidade de cuidar daquela porca. 3 anos de idade, eu gostava de ver o leitãozinho mamando, né? A porca levantava, ia, eu ficava ali, então eu dava água, dava comida, mijava os leitãozinhos, e quando, às vezes de madrugada, na cerca, eu ficava engarrajado, gritando lá, aí eu levantava, chamava, a porca está encaixada. Aí, quer dizer, aí tomei o apego à porca. Então eu vou ser fazendeiro de porco, ganhar porco. Eu pensava assim, 3 anos de idade. Uma mãe tinha 8 ou 10 porquinhos. Então, a vaca cria 1, 2, um só. Lá, não, a minha porca vai crescer com o tempo, vai ser muito de porco. Pronto. Mas não falamos com meu pai que dividia o sítio dele lá, não. Nem que separamos. Uma madrugada, assim, já de dia, o sol estava nascendo, e estava a porca. Aí eu falei, está agarrachado na cerca, que é cerca de taca, sabe? Eu levantei 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, o sol estava nascendo, e a porta da cozinha aberta. Eu vi um homem amarrando a corda na porca e puxando com os leitãozinhos, seguindo. Ué, o homem vai levar minha porca? Aí eu tinha um fogão assim, tinha uma faca na cima do fogão, eu peguei, fui cortar a corda para ele não levar minha porca. Não, minha porca não, isso é minha porca não. E meu pai estava acordado, vendeu a porca para ele, levou muito cedo na roça, levantar muito cedo. Né? E meu pai vendeu a porca para o homem, porque ele precisava de dinheiro. Mas vendeu a porca do Ulisses, que ele não sabia. Então, quando eu vi minha porca ir embora, quer dizer, meu sonho de fazenda acabou. Aí fui para lá, chega lá, passei, quando fui passar a faca na corda para pegar a vaca, o homem viu a mão, cortou a mão do homem. Quando cortou a mão do homem, a mamãe chegou, meu pai chegou, aquela época que vendia um fio de cabelo, era prova de seriedade, honestidade. Palavra era empenhada. Meu pai se sentiu tão envergonhado, quer dizer, ele vende a porca para um homem. E o filho de 3 anos não leva a porca. Meu pai, bem nervoso, né, me pegou, me colocou no colo, assim, de bunda para cima. Minha porca, não, minha porca. Bateu com força. Minha porca está vendida. Que porca sua? O que é isso? A porca é nossa. E eu, vendo a porca embora, eu desmaiei. Aí me correram lá para entrar, farmacêutico lá e tal. E eu acabei. Aí, hoje eu entendo, como pneupsicalista e terapeuta, que houve um trauma tão grande, um conflito tão grande, um desprazer tão grande de perder todo o meu sonho, né? Ali, aquele desmaio apagou na minha memória. Eu não lembrava de tudo, nada. Nesse conflito, ela fica traumada. Eu amo. Não importa o tamanho da dor, tudo que te dói demais, você vira amnésia, tá? Você apaga da mente. Rejeição do pai. A mãe que engravidou e o pai. Isso passou, né? Quando eu estava mais ou menos com 12, 13 anos na cidade, havia assim, reuniões na casa, festa, a gente estava lá. Aí dava uma briga assim de menino, eu era meio bravo, né? A mamãe falou assim, não mexe com isso não, porque 3 anos de idade ele furou o homem com a faca, ele é bravo. Aí tinha as meninas lá, né, 14, 15 anos, tudo, aquelas festinhas de adolescente, a gente brincando com as meninas, eu passava uma vergonha com a minha mãe, dizendo que eu furei o homem, quer dizer, eu era
Eu com 13, 14, furar algo, eu nunca furei ninguém. A mãe, eu falei, mamãe, você me passa vergonha. É verdade, você furou o homem. Eu não furei. Eu temava com a minha mãe. E eu falei, mamãe, a senhora ensina a gente a falar mentira, como é que você vai falar mentira? Eu não falo mentira, não. Então, quer dizer, passou, quando eu estava com 19 anos de idade, tive um sonho. Estava conversando lá com as pessoas sobre a infância, um contava um caso, de tardinha. Quando foi à noite, eu sonhei com a minha infância. E sonhei com o fato do porco, da porca. E veio na memória direitinho. A porca gritando lá, o homem passando, eu com a faca pegando lá, e indo cortar a porca, e o homem fica com a mão na frente. Aí eu lembrei que era um homem de barba, o chapéu da roça que ele ia assim, moreno, tudo, e o nome dele era Francisco, eu lembrava. E de noite eu acordei, leva a minha porca, não vai, não vai, gritando, igualzinho a cena. Foi onde eu aprendi os traumas. Aí minha mãe acordou, levantou e falou, o que está vendo? Não, eu sonhei, eu contei para ela. A senhora fala que eu furei o homem, eu não furei o homem, não. O que foi que eu... Aquele negócio falou que eu furei o homem. O que está falando? A mamãe também só sabia que eu furei o homem. Pois é, foi assim, contei para ela. E o nome do homem era Francisco. Eu não sabia o nome do homem, você sabe. Então, você sabia. A mamãe não sabia que eu estava... Ela não sabia interpretar sonho, né? Então, você vai apanhar agora, depois de adulto, para falar que sua mãe é mentirosa, que eu não sou mentirosa. Você sabe até mais detalhes do que eu. Mas você não sabia como era? Não, eu sabia que era um homem. O papai vendeu a porca lá, eu lembro da venda da porca. Mas detalhe, não, eu lembro que eu furou a mão do homem, tinha que fazer curativo. Foi eu que fiz curativo. Aí eu falei, interessante. Eu não posso resolver. Mas, quando eu tenho um problema emocional, eu acho que sei, mas não sei. Eu fico numa dúvida, num conflito. Então aí o problema é mais objetivo. O problema é na minha subjetividade. Por isso que chama de recalque. Recalque que você não lembra, só que gera sintoma. No caso dele, aí o Freud vai dizer que o problema do trauma não é o trauma em si, é um outro momento traumático que te remete ao medo daquele trauma te faz sintomatizar. E eu tinha problemas com pessoas. Quer dizer, foi o trauma, eu via o trauma. Quer dizer, com a minha mãe. Quer dizer, através do sonho, eu descobri porque a mamãe me chamava que eu furei um homem, que eu era bravo, etc. Então a mamãe, eu contei para ela. Então isso serviu para mim na terapia. Sonho, as marcas da infância vão aparecer na adolescência, na fase adulta, que nos marcou os traumas lá. E isso foi um dos fatores que eu não gostava muito do meu pai. Amava meu pai, que me protegia, dava tudo, mas eu tinha uma coisa com meu pai. Porque ele me bateu injustamente. E a minha mãe dizia, você fez o homem. Quer dizer, mamãe, eu gostava muito da minha mãe. A mãe sempre foi pegada da minha mãe. Meu pai era muito bom para mim porque me dava as coisas, quando criança. Mas quando eu fiquei 12, 13 anos assim, que eu não sei porque eu não gostava do meu pai. Ele me ajudava, mas era porque ele me bateu injustamente e aquele trauma lá. Minha porca, meu sonho, meu pai cortou tudo da minha vida. E aí o Ulisses trabalhou com essa moça e ele conseguiu entender o processo pelo qual ela havia surtado. O que aconteceu? Essa menina, quando ela era pequena, chegando na fase de adolescência, um dia ela estava em casa, olhando pela janela, um parente dela chegou por trás e fez a mesma coisa. E isso foi uma loucura na cabeça dela. Tocou nos seios dela e ela entrou em pânico ali. E o marido repetiu a mesma cena. E ela travou e voltou lá atrás e acabou o casamento. Aí foi preciso o Dr. Ulisses trabalhar com essa moça para poder voltar tudo normal. E ela fazer o processo de cura e entender por que aconteceu isso no casamento dela.
Eu era um cara que viajava 10, 12, 15 dias e ficava em casa uma semana. E fazia isso repetidas vezes. Minha esposa com 2 filhos pequenininhos. Eu morrendo de saudade de voltar para casa. Mas quando eu chegava ali em casa, aí você tinha uma mulher cansada, neném com febre, meleca, trocar fralda. Ou seja, 3 dias depois eu queria voltar para o trabalho. E aquilo estava criando uma espécie de uma barreira invisível que estava me distanciando dela, minha esposa, e dos meus filhos. Eu não estava entendendo nada disso e nem sabia por que estava me incomodando muito. Mas tomei a decisão de frequentar aqueles encontros com o Dr. Ulisses, aquelas aulas, e aprendendo com aquele homem. E ainda mais quando eu estava em Vitória. Eu ia lá toda segunda, toda quarta, todo sábado, me alimentar daquele saber, daquele conhecimento, daquela simplicidade. Eu fui descobrindo que muitas coisas que me incomodavam era uma repetição, era um padrão, era um ciclo de comportamentos, sentimentos, sensações, emoções originados lá de trás, lá da minha infância. Agora, quando eu sonhei com 19 anos para 20 anos, meu pai vendeu porque ele precisava de dinheiro. Hoje eu analiso, eu faço uma ressignificação dos fatos da minha infância, de 13 anos. Então, ressignifiquei, eu reelaboro. Por que meu pai vendeu a porca? A porca não era minha, era da família. Meu pai precisava, né? E o homem era inocente. Quer dizer, eu não lembrava dessas coisas. Quando eu criança, via o quê? Alguém roubando minha porca. Eu ficando sem minha porca, sem meu futuro, né? Agora não. Por isso que o sonho, quando é interpretado, tá ligado aos fatos, eu tenho uma nova visão da fase adulta, porque eu sei analisar o que aconteceu de fato agora, com o meu consciente, com a minha capacidade, minha experiência e meu conhecimento. Mas criança de 3 anos é prazer e desprazer. Cortou de uma criança o prazer de viver e sonhar na vida. Então isso marcou realmente minha vida depois que eu fui entender por que Deus permitiu isso. Não sei se ele já te falou, né? Meu avô, quando meu pai era jovem, meu avô era alcoólatra. E talvez seja isso que trazia uma certa revolta para ele, né? E ele apanhou muito do meu avô. Meu pai era um homem muito rígido, né? E não bebia, era uma pessoa assim. Ele tinha o símbolo de honestidade e seriedade. A palavra do seu Zé, ele falou, ninguém contestava. Então ele ensinava assim: o filho fazer uma coisa errada, filho meu tem que ser honesto, trabalhador e não mexer com a família dos outros, respeitar a família dos outros. Porque às vezes quando tinha esse negócio de respeitar as famílias dos outros, engravidar, então, e isso martelava. Ele todo dia tinha que falar isso. Fazia uma coisa errada, ele pegava, dava uma coça primeiro, né? Então, realmente, meu pai, então, quando era pequeno, a gente tinha gratidão, que ele dava as coisas pra gente, comida e tal, e era o herói. Mas depois dos 12 anos, meu pai começou a beber por influência de um advogado. Meu pai teve uma dificuldade financeira, avalizou para muita gente, ele tinha muita... É muito bom, então veio lá, ele então quebrou mesmo, perdeu tudo quase. Então a gente começou a beber. Aí passou. Toda coisa errada que tinha em casa, ele batia em todos os filhos. E o primeiro era eu. Eu podia não ter feito nada. Eu tinha entrado na vida apanhar primeiro. Isso levou um conflito em mim. Meu pai, que era meu herói, depois de 12 anos, passou meu algoz. Por que eu tenho que apanhar se eu não estava dentro de casa? Eu era o primeiro da fila. E tinha a tala lá, aquela tala que batia em cavalo, pendurada, ninguém podia tirar, esconder, não. Não apanhava mais. Então a gente entrava em casa, estava lá jogando bola. Seu pai está chamando vocês. E o que foi que o... Aí a turminha toda. Nós eram 9 homens e 4 mulheres. Então, quer dizer, aquela escadinha, né? Usamos tudo junto. Chegar subindo aquela escada,
Ele chegava lá e estava lá em cima com aquela tábua, aquela figura. Então me trouxe, de uma certa maneira, um conflito. Um pai que eu gostava, porque ele me supria as coisas, mas um pai que realmente era um algoz. Então chega um ponto de eu ficar a odiar meu pai. Mas eu não era crente nessa época. Então eu rezava muito, né? Pedia a Santa Luzia para que meu pai, quando fizesse uma viagem de jipe, o jipe tombasse e ele morresse. Olha a ideia de mim, para eu ficar livre. Eu não queria a morte do meu pai, mas eu queria ficar livre. Não sabia como. Tanto Freud quanto Lacan disseram, né, que a psicanálise é a cura pela fala. Eu digo que é a cura pelo dito. Pelo dito. É aquilo que eu digo até sem falar. Não só na expressão corporal, mas muitas vezes a minha fala, ela externaliza apenas aquilo que eu consigo, que eu elaborei. Toda a minha fala é editável, eu edito antes. Agora, o que eu digo, eu não edito. São as manifestações inconscientes. Ela é ingênua como uma criança. Nosso inconsciente é ingênuo, por isso que ele é atemporal. Eu digo, é o sem querer querendo. Eu falei sem pensar, ou eu reagi, né? Com 12 anos de idade, quando ele estava bêbado, né, ele batia, eu era o primeiro a apanhar. Um dia, não sei quem fez uma coisa errada, ele resolveu, não sei, que ele cismou que foi eu. Eu era inocente. Foi isso que me deu raiva do meu pai. Porque já tinha me batido com 3 anos de idade. Eu não lembrava. Quando ele bateu a segunda vez, eu estava com 12. Hoje eu sei que o trauma primário é que é o problema. Eu com 12 anos tinha mais entendimento. Mas o trauma secundário eu tenho 2 anos. Quer dizer, o primeiro foi o primário. E o trauma secundário, viu, doutor? Foi os 12 anos. Quando ele pegou, falou, não, o Ulisses é que é o culpado. Me trancou num armazém de café, fechou as portas, pegou uma corda, me bateu. Me bateu. Mas me bateu. E eu gritando. Aí minha mãe me pegou, pôs água com sal, etc. Desse dia eu tomei um ódio do meu pai. Quando eu tinha entendido que meu pai estava bêbado, mas o trauma dos 3 anos é que vinha na minha cabeça. Mas eu não sabia, estava no inconsciente. Então, esse trauma dos 12 anos, esse ficou no meu pré-consciente, que eu sempre lembrava dele. Mas dos 3 anos da porca, que eu apanhei do meu pai, eu não lembrava. Quer dizer, eu podia resolver. Então, aí tomei ódio do meu pai. Aí eu fazia prece, rezava para ele morrer, para não me bater, para o cara não me bater. Bom conhecer o senhor, eu nunca tinha visto. Pensa comigo, vamos pensar aqui numa linha do tempo. Há 38 anos, Dr. Ulisses se dedicou a estudar comportamento emocional humano. Ele começou estudando sobre si mesmo, sobre os seus próprios traumas, seus próprios conflitos, seus próprios problemas. Tinha 3 anos. Quando fizeram a estrada daqui para ir para Colatina, foi feita tudo no enxadão. Quem começou? Estradinha de carro. Quem começou essa estrada para Colatina? Finado Zé Alves, Rodolfo Mendonça. Uma turma que tinha aqui, juntou o pessoal, fizeram. Fizeram até sair lá na encruzilhada que é o Franquiane. Ele fez lá para escoar o café, ele começou a melhorar de vida, ter fazendas, então ele tinha que fazer uma estrada para escoar o café dele que plantava. Mas ia beneficiar outros fazendeiros. Nenhum fazendeiro queria fazer estrada, gastar dinheiro com estrada. Eu estava lá com meu pai, eu falei, não tem jeito, mas eu vou fazer estrada assim mesmo. Mas papai, e os outros? Depois vão usar, não tem importância. Eu beneficiei a mim e eles.
E quando o pai fazia essa estrada, na série, é uma estrada assim de uns 5 quilômetros. E o cozinheiro do meu pai adoeceu, que era um tio meu. Então tinha tudo na picareta, na enxada, em pá. Fazer estrada naquela época, eu vou te contar. É desafio, não tem trator, tem patrão, tem tudo. Então, aí o meu pai falou assim, Antônio, a minha mãe, manda um dos meninos aí, quando chegar do colégio, para vir aqui para ajudar o cozinheiro, que o cozinheiro está doente, que o Sebastiãozinho era meu tio. Nenhum dos meus irmãos, que não quero, eu queria fazer a festa à noite, baile, essas coisas. E eu cheguei do ônibus, meu pai, você podia aproveitar o ônibus e ir lá ajudar seu pai. Eu dentro do ônibus, eu não apeei, não, eu fui direto. Saltei lá na estrada, andei 8 quilômetros a pé para ir lá para ser auxiliar do cozinheiro do meu pai. Aí chegou lá, o cozinheiro pifou mesmo o cozinheiro. Aí teve que levar para a cidade, que tinha lá uma doença, não sabia o que era. Então eu fiquei para cozinhar junto com o outro, improvisado lá. Então eu pegava assim, carne de sol, que dava bicheira naquela época, põe no sol para o tocinho, tudo dá, aquele negócio, lavar as panelas no rio, com areia, tudo, eu estava ali. E dormia eu e meu pai à noite lá, que não podia ir para casa, que era longe, então não tinha estrada, né? Então, eu e meu pai dormia lá, meu pai roncava, né? E todo dia de manhã, às 4 horas da manhã, fazer café para o pessoal ir para trabalhar. Na hora do almoço, tinha que levar o almoço lá na estrada longe, 1 quilômetro, e um cacho de banana para a refeição. Então, aquela vida lá. Eu não sei se ele contou para você essa faceta da vida dele. Qual? Mas até, acho que uns 20, 21 anos dele, o apelido do meu pai era Pé de Valsa. Contou. Então, ele era um sinímbio dançarino. Assim, e que minha mãe conta, meu pai era um cara galanteador. Ele era o jeito dele ser assim, e eu acho que isso aí o meu irmão puxamos dele. A gente não foi fácil não na vida. A gente tem uma, eu falo assim, pai, a gente tem uma história. Eu gostava muito de baile na época, né? Baile. Aí o meu nome era. Aí eu tinha um apelido também, Pé de Valsa, eu gostava de dançar. Mas eu estava lá com meu pai. Aí quando estava lá, assim, uma tardinha, chega um grupo de rapazes e moças lá em cima para me ver lá, gozar a minha cara. Nós estamos lá dançando e você aqui trabalhando. Então eu fiquei lá mais uma semana, ajudou, meu time melhorou, voltou. Aí meu pai mandou. Só que os meus filhos que não quiseram ir, meus irmãos, aí meu pai comprou um relógio Mido, na época era o melhor tipo de relógio que existia. Me deu esse relógio. Eu fiz isso aqui porque você trabalhou. Quer dizer, reconheceu o meu trabalho. E eu andava com o relógio, né? Meus irmãos, empresta um pouquinho. Toma, fica com ele aí, devolve. Então então isso me ajudou. Eu usei esse relógio 20 anos. Do meu pai, está sempre no pulso. Né? Quer dizer, eu tomava banho na água com ele, porque ele contra. Vai entregar o relógio. Não, esse relógio aqui não. Quem deu esse relógio? Meu pai. Quer dizer, depois que ele passou a deixou essa carrada, mesmo assim eu tinha um negocinho no coração com medo dele. Né? Mas foi interessante. Você lembra dessa história que foi impactante para você? Ele falando que quando jovem, né? Ele era um jovem um pouco rebelde. Meu pai afirmou para mim que ele já chegou a ser ateu. Quer saber de Deus, não? Aí eu entrei para esse caminho de negação de Deus. E tinha uma pessoa que era ateia, eu também sou ateu, não quer saber, não queria mais Deus.